A Mendiga Negra, que ficou 3 horas enterrada viva, revela segredo do milionário. Era uma noite qualquer na cidade. Mas para Clara, cada noite era uma luta pela sobrevivência. A escuridão que a envolvia não era apenas a ausência de luz, mas o peso do desprezo e da indiferença. Clara, uma mulher de 40 anos, vagava pelas ruas, seu corpo magro enfiado em roupas rasgadas que contavam histórias de suas batalhas diárias. As sombras das altas construções pareciam se estender, como se quisessem engoli-la. Ela se sentia invisível, relegada a um lugar que não desejava, até que a vida fez um movimento inesperado. Certa noite, um grupo que dominava o submundo local a capturou. Ela sabia demais, e isso se tornou uma sentença de morte. Foi enterrada viva, uma prática cruel que fazia parte daquela realidade obscura. O pânico tomou conta dela, mas algo mais profundo despertou dentro de Clara. A determinação de viver pulsava em suas veias. Com um esforço inimaginável, ela encontrou forças par, com o coração acelerado. Clara sentou-se na calçada, respirando fundo, enquanto a memória começava a girar em sua mente. Ela se lembrou de um milionário que sempre parecia flutuar no horizonte de sua vida. Ele era rico, poderoso e sempre cerca da quadrilha. Mas sua história tinha laços com a dela. Ela ouviu sussurros sobre ele nas ruas, histórias sobre um homem envolvido em escândalos e uma luta interna entre o certo e o errado. Enquanto Clara refletia, uma nova figura apareceu em seu caminho. A filha daquele milionário. Ambas eram lutadoras, travando batalhas invisíveis, e logo descobriram que suas vidas estavam entrelaçadas de maneiras inesperadas. Conversas profundas e trocas de experiências acenderam uma faísca de empatia entre elas, trazendo à tona questões sobre abandono, redenção e a busca por forças que ambas precisavam para seguir em frente. Mas a tranquilidade foi interrompida. A quadrilha, percebendo que, com o coração palpitando, Clara percebeu que para encontrar a liberdade que tanto desejava, precisava confrontar suas próprias decisões. O que realmente importava, sua vida nas ruas ou a chance de reescrever sua história ajudando outros. A tensão nas ruas se intensificava, e cada movimento pesava como um tremor em seu corpo. Agora, a escolha estava diante dela, uma bifurcação que poderia mudar seu destino e o de muitos outros. Antes de avançar, o medo a paralisou. Cada passo poderia ser fatal. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada, o coração acelerado. A escolha diante dela poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse pensar mais, algo no ar mudou. Um carro parou bruscamente, os pneus rangendo. As portas abriram-se e duas figuras emergiram à noite como sombras malignas. Eram da quadrilha, e ela podia sentir o cheiro do perigo, misturado ao medo, que estava aprendendo. As sirenes de uma viatura podiam ser ouvidas ao longe, mas parecia uma eternidade até que chegassem. As duas figuras se aproximaram rapidamente, e o pânico tomou conta do corpo de Clara. Mas foi nesse momento que um tapa ecoou na calçada. Clara virou-se para ver a filha do milionário jogada no chão,
batendo os pés com raiva e desespero. Você não pode me deixar aqui, gritou ela. Em meio a lágrimas e gritos, o desespero de Clara cresceu. Ela precisava agir. Precisava salvar essa garota. Mas, de repente, as palavras da jovem começaram a fazer sentido de forma estranha. Você não sabe, soltou ela, enquanto se levantava, o rosto manchado de terra e lágrimas. Você pensa que esse segredo é tudo, mas você está errada. Clara sentiu uma reviravolta dentro de si. Qual segredo? Que história essa garota estava escondendo? Seu pai, ele não é quem você pensa que é. A frase atravessou o ar como uma faca. Clara piscou, confusa. O milionário que sempre parecia tão distante, seu mundo tão separado, e agora a filha estava ali, dizendo que havia algo mais profundo, mais obscuro do que ela podia imaginar. O que estava acontecendo? O coração de Clara batia, mas agora não era só medo, era curiosidade. Nesse momento intenso, os homens da quadrilha avançaram, cortando a conversa como uma lâmina afiada. O que vocês estão fazendo aqui? Um deles rosnou, e a atmosfera ficou eletricamente carregada. Clara sentiu que precisavam correr, mas não sem o que havia acabado de ouvir. Eu posso te ajudar, disse a filha do milionário, ofegante, colocando a mão em seu ombro. Se você me levar até meu pai, você terá poder. Ele não pode saber que você está viva. As palavras soavam como um enigma, mas a intensidade nos olhos da garota deixava Clara alerta. Que pacto ela estava propondo? Poder? Vingança? Redenção? O que era tudo isso? Mas nesse exato instante, o barulho de disparos estourou pela noite. Uma cena em câmera lenta se desenrolou. Clara virou-se rapidamente, seus instintos de sobrevivente em ação. As balas atingiram a calçada, e a filha do milionário gritou, caindo ao lado dela. A visão a paralisou. Clara, envolta pela adrenalina, agarrou a mão da garota, enquanto a puxava em direção a um beco escuro. Você tem que confiar em mim. O que seria um plano de fuga agora se tornava um labirinto de alianças fragilizadas. Elas corriam, mas Clara sentia que havia mais subversão nessa história do que qualquer um poderia imaginar. Por que a filha do milionário estava tão disposta a arriscar tudo? Que tipo de segredo elas estavam prestes a descobrir? E então, enquanto se escondiam em uma sombra, Clara olhou nos olhos da jovem e viu um brilho de mais do que pânico. Era um lamento oculto, algo que poderia desmoronar ambos os mundos, o dela e o dele. De repente, tudo o que Clara pensava sobre seu destino começou a desmoronar. E a única forma de manter-se firme era descobrir essa verdade obscura que poderia conectá-las de maneiras que nem mesmo ela poderia compreender. As balas ainda ecoavam, e Clara sabia que o tempo estava se esgotando. A linha entre amigos e inimigos estava borrada, e a próxima decisão poderia mudar tudo. Ela olhou para a jovem, que parecia não só uma filha perdida, mas também uma nova chance para Clara. O que mais elas poderiam descobrir naquela noite em que o peso da verdade e o desejo de justiça pesavam no ar? Clara estava paralisada, o coração acelerado. A escolha diante dela poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse pensar mais, algo no ar mudou. Um carro parou bruscamente, os pneus rangendo. As portas se abriram e duas figuras emergiram à noite como sombras malignas. Eram da quadrilha, e ela podia sentir o cheiro do perigo, misturado ao medo que estavam segurando. As sirenes de uma viatura podiam ser ouvidas ao longe, mas parecia uma eternidade até que chegassem. As duas figuras se aproximaram rapidamente, e o pânico tomou conta do corpo de Clara. Mas foi nesse momento que um tapa ecoou na calçada. Clara virou-se para ver a filha do milionário jogada no chão, batendo os pés com raiva e desespero.
Você não pode me deixar aqui, gritou ela, em meio a lágrimas. O desespero de Clara cresceu. Ela precisava agir. Precisava salvar essa garota. A filha do milionário olhou nos olhos de Clara, e seu rosto sujo estava cheio de emoções conflitantes. Se você me levar até meu pai, nós podemos nos salvar. As palavras dela pareciam um grito de socorro, e Clara hesitou, pensando nas consequências. Mas então, as figuras da quadrilha se aproximaram mais, e a adrenalina tomou conta de Clara. Vá! Clara gritou, puxando a mão da garota e levando-a para um beco escuro. Elas correram, o chão batendo sob seus pés, enquanto o eco dos tiros ressoava nas paredes ao redor delas. O pânico era palpável. As balas atingiam o chão, e Clara sentiu que o tempo se esgotava. No beco, enquanto se escondiam em uma sombra, Clara olhou para a jovem. Por que você quer ir até seu pai? Perguntou, ofegante. Mas quando a garota começou a abrir a boca para responder, um grito estrondoso cortou o ar, vindo de um prédio perto dali. O que foi isso? Clara perguntou, seu coração disparando. Um tio, um estrondo e em seguida um tremor. O prédio começou a desmoronar. As paredes se afastaram. O chão se separou. E Clara, naquele segundo, percebeu que aquilo não era um acidente. As luzes da cidade piscaram ao redor, enquanto toda a estrutura desabava. É uma armadilha! A jovem gritou. Meu pai! Ele sabe que estamos aqui. Ele armou tudo isso. Clara ficou paralisada. O que a garota estava dizendo? O milionário, alguém que ela sempre imaginou como um salvador, estava por trás de tudo isso. O ar parecia estar saturado de choque. Você está mentindo, Clara disse. Mas mesmo enquanto falava, uma onda de dúvida a atingiu. E se não fosse mentira? E se esse homem manipulasse seus destinos? As balas ainda ecoavam, e Clara sabia que a linha entre a segurança e a traição estava borrada. As figuras da quadrilha se aproximavam. Os sorrisos confiantes deles estavam além do que Clara podia suportar. Vocês acharam que poderiam escapar tão fácil? Um deles zombou, e a jovem começou a tremer. Seu pai nos mandou. Ele quer você de volta. Desesperada, Clara agarrou a mão da garota. Precisamos sair daqui. Mas no fundo, ela sentia que a verdade que estavam prestes a descobrir poderia ser mais mortal que qualquer tiro. O prédio desabou em uma nuvem de poeira e gritos, engolindo as sombras daquela noite sombria. Clara puxou a garota para fora da visão, e o caos reinou. A própria ideia de que o pai da menina era o verdadeiro inimigo a deixou tonta. A traição pesava em seu coração como um desfile de horrores. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, Clara se lembrou das palavras da garota. Ele não pode saber que você está viva. O que ela realmente queria dizer? O que mais estava escondido nesse emaranhado de segredos? Assim, em meio ao desespero, você me disse que seu pai é o inimigo. Mas por quê? Clara, Gaspin, lutava para compreender a magnitude da revelação. As palavras da garota ainda dançavam em sua mente como um eco, mas não havia tempo para hesitar. Ele não é quem você pensa. A jovem repetia, os olhos cheios de desespero. Ele armou tudo isso. Ele me usou. Precisamos sair daqui. Mas a adrenalina de Clara era como um aditivo. Sua mente estava clara e focada. Mas como você pode ter certeza disso? A dúvida cortava o ar. Mas antes que a garota pudesse responder, um som estrondoso a interrompeu. Uma explosão distante fez o chão tremer. Clara olhou para cima, assustada. Seu coração batia acelerado. O que foi isso? É uma armadilha, a jovem gritou.
aperfeiçoando a voz. Ele quer acabar conosco. Clara sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. O milionário estava em um nível completamente diferente do que ela imaginara. Tudo girava em torno dele, e agora ela se via no centro de um fogo cruzado. O que mais ele poderia fazer? Mas não havia tempo para pensar. Os homens da quadrilha se aproximavam e os gritos ficavam mais intensos. Um deles, com uma risada malévola, girava a arma, pronto para disparar. Vocês acham que podem escapar? O chefe só quer ver vocês desmoronarem. Ele avançou, os olhos brilhando com uma familiaridade horrenda. Vamos! Clara puxou a garota pelo braço, mas a jovem hesitou. Espere, eu preciso mostrar algo. A determinação no olhar da filha do milionário fez Clara parar. O que você quer dizer? Foi quando a garota levantou a blusa e, assustadoramente, Clara viu uma cicatriz axial ao longo do abdômen dela. Ele fez isso comigo. Não sou a filha que você pensa. Eu sou um experimento, uma peça no jogo dele. As palavras da garota soaram como uma detonação em meio ao caos. Clara sentiu o estômago revirar. O que você está dizendo? Um experimento? Ele estava tentando criar algo, alguém perfeito. E eu sou só um projeto que deu errado. As lágrimas escorriam pelo rosto da garota, enquanto a verdade explodia na frente de Clara. Não era só a filha do milionário. Era a vítima de um mundo que ela nem ao menos sabia que existia. A mente de Clara começou a correr. Lembranças de casos que ouvira nas ruas a assaltaram. Experiências sombrias, pessoas desaparecidas. Mas saber que a jovem tinha passado por isso a deixou paralisada. A expressão da filha do milionário mudava, saltando entre dor e raiva. E agora, você quer que eu acredite? Quer que eu confie em você? Se você não confiar, estamos mortas. Ele não vai parar até me destruir. Um grito ecoou, interrompendo seu embate emocional. Era a voz de um dos homens se aproximando. Clara olhou ao redor. A urgência no ar era palpável. Precisavam correr, mas também precisavam de um plano. Você sabe como fugir? A jovem olhou para Clara com um novo fervor. Se conseguirmos chegar à suíte do meu pai, temos acesso a tudo. O controle, as informações, o poder. Nós podemos derrotá-lo. Os dois lados agora estavam jogando um jogo perigoso. Clara havia entrado em um labirinto de mentiras e verdades devastadoras. O que mais poderia acontecer? E enquanto se preparavam para correr, o chão estalou, e Clara ouviu um barulho de algo se movendo. As sombras pareciam se agitar, e antes que pudessem reagir, o beco se iluminou de repente. Um carro apareceu abruptamente, os faróis revelando a silhueta de um homem conhecido. O milionário estava na parte de trás, sorrindo com um ar de poder. Olá, Clara. Você decidiu vir até mim. Perdendo-se na escuridão, encontrando o verdadeiro tesouro? O choque congelou Clara. Você estava por trás disso tudo? Você me usou? Usou sua própria filha? Esse sorriso que outrora parecia carismático, agora era um veneno letal. Ele só queria o que havia de mais precioso. O tiroteio se aproximava, e Clara percebeu que a luta estava apenas começando. A reviravolta havia tomado um novo caminho. Um caminho se revelando em cada som de tiro, cada grito. E o que mais ela não sabia? O que ainda estava escondido nas sombras? O sorriso do milionário era um veneno. Clara parou, o coração pulsando como um tambor. Você está por trás de tudo isso? Usou sua própria filha? As palavras ficaram pesadas no ar, cada sílaba cortando mais fundo do que qualquer arma. Ah, Clara,
Você deveria saber que a verdade é um jogo complicado, e eu sou o mestre dos jogos. A voz dele era suave, quase sedutora, mas havia um brilho maligno nos olhos que a gelou. A filha do milionário, ao lado de Clara, estava pálida, as mãos tremendo, antes a raiva, agora substituída por terror. Você não pode fazer isso. Eu sou mais do que o experimento. A jovem gritou, mas a confiança dela estava esvaindo. Eu busquei a verdade. Por que você fez isso comigo? O desespero a rasgava como uma faca exposta. Silêncio. O pai dela gritou, e a vida ao redor parecia estagnar. Você não entende, minha querida. Você é perfeita, uma obra-prima. Eu apenas testei os limites. E com isso, ele virou o olhar para Clara. E você, minha querida, só complicou as coisas. Antes que pudesse processar aquelas palavras, um som estrondoso ecoou pelo beco. Um tiro. Clara pulou. O chão pareceu tremer. O rosto do milionário se iluminou com um sorriso cruel. E agora, aqui está a cereja do bolo. Então, uma explosão de cores cortou o céu. Clara olhou para cima e viu algo que não podia acreditar. Um drone enorme, invadindo a escuridão da noite, com luzes brilhantes piscando. Era um sinal. Era uma mensagem. E no próximo segundo, o drone liberou uma nuvem de gás colorido. Fuja! Gritou o milionário, como se estivesse brincando. São pela liberdade. Ah! Vamos ver quem sai vivo desse jogo. Ele riu de uma maneira que parecia pura loucura. A filha dele olhou para Clara, a confusão misturada com o medo refletindo em seus olhos. Precisamos ir. Clara puxou a mão da garota, mas a jovem estava paralisada, olhando para o drone como se estivesse em transe. O gás começou a se espalhar, perfumando o ar de forma doce e enjoativa. O que ele está fazendo? Clara exclamou. A batalha entre fugir ou lutar explodindo em sua mente. As figuras da quadrilha apareceram de todos os lados. Os sorrisos deles se ampliavam enquanto observavam a cena. Parecia um circo. Um deles se aproximou, inquieto, mas Clara não podia se dar ao luxo de hesitar. A vida de ambas estava em perigo. Venha! Clara puxou a garota de novo, e quando elas começaram a correr, uma nova verdade começou a se revelar. As paredes do beco pareciam se mover, como se a cidade estivesse reagindo à brutalidade que se desenrolava. Em um impulso, Clara parou e virou-se para a garota. O que mais seu pai está escondendo de você? A filha do milionário hesitou. Ele disse que eu sou especial, que eu sou a chave para algo maior, mas eu não sei o que. As palavras dela estavam lotadas de confusão e dor. Clara sentiu um aperto no peito. Ponto. O que ela poderia fazer com essa informação? As balas ainda ecoavam ao fundo, uma lembrança constante do tempo apressado. Meu Deus, você precisa me contar tudo! Clara gritou, a determinação ardendo dentro dela. Mas antes que a menina pudesse responder, uma explosão maior do que a anterior iluminou a noite. O beco tremeu e a estrutura mais próxima começou a desmoronar. Pedaços de vidro e concreto voando por todos os lados. Clara empurrou a garota para o lado e, enquanto se abaixava, o medo tomou conta dela. O rosto do milionário foi iluminado por um clarão infernal. E quando Clara olhou novamente, ele tinha desaparecido na confusão. Eles vão destruir tudo, a jovem gritou. Precisamos sair daqui agora. Clara segurou a mão da garota novamente, e juntas, elas correram em direção ao caos. O que mais poderia acontecer naquela noite?
e enquanto tentavam encontrar uma saída, Clara percebeu que o maior segredo ainda estava por vir. Uma reviravolta que poderia mudar tudo, não apenas suas vidas, mas o mundo ao redor delas. O que o milionário realmente pretendia? E como a filha dele se encaixava em tudo isso? Uma questão ardente que queimava em sua mente. Clara puxou a mão da garota novamente, e juntas elas correram em direção ao caos. O que mais poderia acontecer naquela noite? O ar era pesado. O cheiro do gás se espalhando fazia os olhos ardorem, quase como um aviso do que estava por vir. O prédio ameaçava desabar, mas tinha algo ainda mais urgente em jogo: a verdade. Então, como se o destino quisesse intervir de maneira brutal, tudo mudou. Clara escutou um rugido ensurdecedor e sentiu a terra tremer sob seus pés. A porta mais próxima, mas em vez de simplesmente atacar, eles estavam em pânico. Olhos arregalados, suados, nervosos. Algo estava acontecendo. Algo muito maior que os dois. Ele está vindo, um deles gritou, desesperado, enquanto a poeira subia em nuvens densas. A expressão de medo que estampava o rosto do homem era genuína. Quem está vindo? Clara ofegou, puxando a filha do milionário mais perto de si. Seu coração batia forte. Ela precisava de respostas, mas as palavras não vinham. É o chefe! Outro homem gritou, enquanto olhava por cima do ombro, como se esperasse pelo fim. Entre os gritos e o caos, deflagraram disparos e as balas estouraram pelo ar, tornando tudo ainda mais caótico. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma figura avançou em meio à fumaça. Alto, vestido com uma jaqueta escura e uma máscara que cobria parte do rosto. Ele parecia uma força da natureza, uma tempestade prestes a se abater. Clara teve um choque ao ver seu olhar penetrante. Aqueles olhos penetrantes pareciam conhecidos. Pai, a filha do milionário gritou, as lágrimas caindo sobre seu rosto. Você não queria que isso acontecesse. O eco da voz dela preenchia o espaço, e a tensão dobra-se em um nó apertado. E naquele instante, tudo fez sentido de forma horrível. O milionário, o homem que ela tinha acreditado que estava agindo em um plano maior para proteger a filha, na verdade, era o próprio criador de um cenário apocalíptico. Um instante de compreensão. Ele estava manipulando todos, usando a própria filha como peça de um jogo cruel. Você não entende. Ele respondeu com uma frieza que cortou Clara como uma faca. Esses são os meus experimentos, e você é apenas mais uma delas. Nunca teve controle. O sorriso dele era sombrio, e ele se movia com uma confiança assustadora, como se estivesse dirigindo cada movimento das peças em seu tabuleiro. Clara sentiu o chão escorregar sob seus pés. O que era tudo isso? O que ele estava realmente fazendo com a filha? A confusão a envolveu. Como você pode fazer isso? Você a transformou em seu projeto. O grito dela saiu como um sussurro, mas continuava ecoando. A jovem olhou para o pai, confusa e ferida. Você me usou, e agora vai deixar que esses homens me matem por causa disso? Para o seu próprio prazer? Ela estava desmoronando. O choque era palpável. O milionário apenas riu. Isso é apenas o começo. Não era você que eu queria, era o que você poderia provocar. E agora, Clara, você terá que decidir. Junte-se a mim e salve sua vida, ou fique do lado dela e morra. Enquanto o tumulto crescia, as balas ainda voando ao redor, Clara sabia que a decisão estava em suas mãos. O que mais ele poderia ter feito? Sua mente girava, cheia de perguntas,
cheia de temor. Então, numa fração de segundo, que durou uma eternidade, tudo se desfez. A filha do milionário fez uma escolha. Não, eu não serei parte disso. E viu algo brilhar em suas mãos. Era uma pequena adaga, reluzente, como uma promessa. Clara sentiu um nó na garganta. Ela estava pronta para lutar. Mas o que mais estava em jogo? O que julgara todo esse enigma em suas mãos? Antes que pudesse impedir algo, a jovem correu em direção ao pai. Clara gritou para pará-la, mas já era tarde. O caos se intensificou, e ao som do ladrar de armas e a explosão de uma realidade desmoronando, a garota desferiu um golpe. O semblante do milionário se contorceu, o choque transformando-se em raiva cega. Nesse momento, o mundo à sua volta desabou. Clara estava no centro de uma nova tempestade. O que aconteceria agora? As lealdades estavam se rompendo. E em meio a tudo isso, o segredo mais devastador ainda poderia estar escondido. Uma verdade que, se revelada, poderia mudar tudo. Clara se viu no inesperado labirinto da traição e da sobrevivência. E agora a única coisa que podia fazer era correr. Mas para onde? Clara puxou a mão da garota novamente. E juntas, elas correram em direção ao caos. O que mais poderia acontecer naquela noite? O ar era pesado. O cheiro do gás se espalhando fazia os olhos ardorem, quase como um aviso do que estava por vir. O prédio ameaçava desabar, mas tinha algo ainda mais urgente em jogo: a verdade. Então, como se o destino quisesse intervir de maneira brutal, tudo mudou. Clara escutou um rugido ensurdecedor e sentiu a terra tremer sob seus pés. A porta mais próxima, uma saída improvisada, estava sendo arrombada. Um grupo de homens, mais da quadrilha, surgiu à sua frente, bloqueando a única fuga. Mas, em vez de simplesmente atacar, eles estavam em pânico. Olhos arregalados, suados, nervosos. Algo estava acontecendo. Algo muito maior que os dois. Ele está vindo, um deles gritou, desesperado, enquanto a poeira subia em nuvens densas. É o mestre! Outro homem gritou, enquanto olhava por cima do ombro, como se esperasse pelo fim. Entre os gritos e o caos, disparos cortaram o ar, tornando tudo ainda mais caótico. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma figura avançou, em meio à fumaça. Alto, vestido com uma jaqueta escura e uma máscara que cobria parte do rosto, ele parecia uma força da natureza, uma tempestade prestes a se abater. Clara teve um choque ao ver seu olhar penetrante. Aqueles olhos, ela os conhecia. Pai! A filha do milionário gritou, as lágrimas caindo sobre seu rosto. Você não queria que isso acontecesse. O eco da voz dela preenchia o espaço, e a tensão se desfez em um nó apertado. E naquele instante, tudo fez sentido de forma horrível. O milionário, o homem que ela tinha acreditado que estava agindo em um plano maior para proteger a filha, na verdade, era o seu maior algoz. E ele tinha mais segredos, mais armadilhas planejadas. Você não entende, ele respondeu com uma frieza que cortou Clara como uma faca. Eu estava preparando você para isso, minha filha. Hoje, meu verdadeiro plano será revelado. A visão dele parecia deslocada, como se estivesse misturando algo que eles nunca deveriam saber. Como você pôde, pai? Eu sou sua filha. A jovem parecia despedaçada. Então, em um movimento rápido, o milionário retirou uma pequena caixa do bolso, abrindo-a lentamente. Dentro, havia pequenos dispositivos que brilhavam sob a luz fraca. Esses são os novos modelos,
O que eu realmente quero é a sua evolução. A jovem deu um passo para trás, horrorizada. Seus experimentos? Você quer usar isso em mim? Clara prendeu a respiração. O que estava acontecendo? Tudo ficou turvo e confuso. A imagem que ela tinha do milionário se desmoronava como aquele prédio ameaçador. Enquanto a quadrilha se preparava para avançar, os homens pareciam hesitar, como se a figura do milionário estivesse fazendo-os questionar suas lealdades. Nós não estamos aqui por você, um deles gritou, desviando o olhar. O grupo estava dividido, a tensão agora palpável. Vocês acham que são mais do que marionetes? O milionário zombou e a atmosfera ficou eletricamente carregada. Vocês são todos uma extensão do que eu criei, incluindo você, Clara. Ele se voltou para ela, um sorriso maligno nos lábios. Você sempre foi uma parte essencial deste plano. E agora chega a hora de encarar sua verdadeira responsabilidade, ou se tornar parte do que eu criei para dominar. A realidade começou a desmoronar. Clara sentiu um nó na garganta, uma onda de pânico sufocante. O que você está dizendo? Sua voz era um sussurro angustiado. É simples. Você é mais do que apenas uma sobrevivente. Você é a chave para desbloquear tudo isso. E agora, se não se juntar a mim, tudo que você ama pode ser destruído. O poder nas palavras dele era como uma ameaça e uma promessa ao mesmo tempo. As balas ainda zuniam ao longe. Clara olhou para a filha do milionário, o terror desenhado em seu rosto. Precisamos sair daqui, Clara instigou, mas a garota hesitou. Eu não sei quem confiar agora. Uma lágrima escorreu pelo rosto da jovem, e Clara percebeu que os laços entre elas estavam mais frágeis do que nunca. Os homens da quadrilha, antes tão temíveis, agora pareciam enfraquecidos pela verdade que estava sendo revelada. O que mais estava escondido? Clara sabia que a única maneira de escapar era enfrentar essa nova realidade aterrorizante. Nós precisamos nos unir, Clara declarou. Mas o que isso realmente significava? Como elas se levantariam daquela queda? No momento em que achavam que tudo estava prestes a desmoronar, o chão ruiu. Uma explosão mais forte do que todas as anteriores aconteceu, e a cidade começou a entrar em colapso em torno deles. Clara agarrou a mão da garota e a puxou para trás, mas a incerteza a cercava. Esse colapso era só o começo, e no meio do caos, a pergunta pairava no ar. Quem realmente era seu pai? Clara puxou a mão da garota novamente, e juntas elas correram em direção ao caos. O ar era pesado, o cheiro do gás se espalhando fazia os olhos ardorerem. O prédio estava desabando, e a sensação de que tudo estava prestes a acabar crescia a cada instante. O milionário, com seu olhar penetrante, parecia mais um demônio que uma pessoa de verdade. Não podemos ficar aqui, Clara gritou, puxando a jovem com mais força. Mas antes que pudessem dar mais um passo, uma explosão ensurdecedora fez a terra tremer mais forte que nunca. O chão sob elas estremeceu, e as sombras das gotas de poeira pareciam dançar ao redor, criando um cenário apocalíptico. Clara, a jovem gritou, o medo transbordando em sua voz. Olha! Ela apontou, e Clara virou-se para ver uma figura emergindo da fumaça. Não era o pai dela. Era um homem mais alto, com um capuz escuro que escondia seu rosto. Ele parecia deslocado, como se estivesse saindo diretamente de um pesadelo. Quem é esse? Clara perguntou, a tensão subindo. Ele não deveria estar aqui,
A jovem respondeu, o pânico tomando conta. Nesse momento, um raio de luz cortou a escuridão. O homem de capuz levantou a mão, e de repente as vozes da quadrilha ao redor silenciaram. Todos pareciam hipnotizados. Seu pai me enviou. O homem disse a voz grave e ecoante. Ele sabe que vocês estão aqui. Eu sou a chave. O que isso significava? Clara sentiu um nó na garganta. Que? Ele disse, com um sorriso malicioso que brilhava sob a luz, revelando algo mais terrível. Sim, sou eu. A peça que faltava nesse quebra-cabeça. Sabiam que ele nunca soube do seu potencial, Clara. O coração de Clara parou. Como você sabe meu nome? A pergunta saiu como um sussurro, mas a verdade parecia escorregar entre seus dedos. Porque sou eu quem controla tudo. O homem finalmente retirou o capuz, revelando um rosto que Clara conhecia muito bem. Era um ex-parceiro do pai da jovem. Alguém que deveria estar morto há anos. A verdade, minha querida, é que você e eu estamos mais conectados do que imagina. Clara sentiu a terra sob seus pés tremer novamente. Era como se o chão quisesse engoli-la. Ponto. Não, isso não pode ser verdade. Você tá morto! A incredulidade tomou conta dela, enquanto lembranças distantes e confusas inundavam sua mente. Para muitos, sim, mas estamos todos apenas vivendo em uma ilusão cuidadosamente criada. Ele sorriu, sua expressão cheia de malícia. E agora vou usá-las para me vingar de seu pai. Sabe o que ele fez comigo? Você é um monstro! A raiva de Clara borbulhou, mas o medo também a cercava. O que mais ele tinha preparado? A jovem ao lado dela estava paralisada, seus olhos arregalados em horror e confusão. O que ele quer dizer? Ela olhou de Clara para o homem, a tensão entre elas palpável. Ele vai fazer de nós ferramentas para algo muito mais sombrio, Clara disse, a pressão crescendo em seu peito. Precisamos sair daqui, agora. Mas antes que pudessem se mover, uma onda de luz intensa irrompeu do céu e o homem começou a rir. Um riso que ecoava em meio ao caos. Vocês não vão a lugar nenhum, ele gritou, levantando as mãos. O que eu realmente quero está bem aqui. E com um movimento rápido, ele apontou para a garota. Você é a chave para tudo. O pânico explodiu novamente enquanto Clara tentava protegê-la. Nesse instante, a verdade começou a se desvelar como um véu, revelando a mais terrível realidade. A jovem não era apenas a filha do milionário, mas parte de um experimento cruel. O que mais estava escondido sob essa superfície? Clara sentiu que o mundo dela, o que ela conhecia, estava se desintegrando em um instante. Uma fúria e um desespero misturaram-se dentro dela, explosivos como a própria situação. Eu vou te salvar, Clara gritou, buscando uma saída. Mas o que mais poderia fazer quando tudo o que sabia estava se transformando em poeira? Ela precisava correr. Precisava lutar. Ponto. Mas, acima de tudo, precisava descobrir o que o homem queria e o que significava realmente ser a chave. A jovem ao lado dela tinha um destino que parecia mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. E no meio daquela explosão de revelações, Clara percebeu que a batalha mal havia começado. Uma batalha contra a própria essência da traição que estava prestes a definir não apenas suas vidas, mas talvez o destino de todos ao redor. Clara puxou a mão da garota novamente, e juntas elas correram em direção ao caos. O ar estava pesado. O cheiro do gás queimava os olhos, fazendo-as lacrimejar. A estrutura sob seus pés tremia,
e a sombra aterrorizante do milionário pairava sobre elas. A jovem estava em pânico. Clara, o que vamos fazer? Sua voz estava carregada de desespero. Nos olhos do homem de capuz, Clara viu uma determinação aterradora. Seu pai me enviou, ele declarou, com um sorriso maligno. Ele sabe que vocês estão aqui. E eu sou a chave. Um frio percorreu a espinha dela. A jovem hesitou, claramente lutando para entender o que estava acontecendo. Você é a chave para tudo, ele exclamou, apontando para a garota. O que seu pai pretende alcançar está bem aqui. As palavras ecoaram no ar, uma ameaça mascarada de intenção. Clara estava paralisada, o organismo reagindo mais rápido que a mente. O que ele queria? E qual era o verdadeiro papel da jovem naquele plano sombrio? Mas então, no auge da tensão, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor ecoou, como o rugido de um animal selvagem. Segundos depois, uma explosão sacudiu o chão. A força foi tão brutal que Clara e a jovem foram lançadas para o chão. O céu estava escuro, mas o brilho daquela detonação iluminou tudo, revelando uma enorme onda de pessoas correndo descontroladamente, como se o mundo estivesse desabando. Vamos! Clara gritou, levantando-se rapidamente. Mas a jovem estava parada, os olhos fixos em um ponto à frente. O que houve? Clara perguntou, a angústia apertando seu peito. Olha! A garota apontou para uma figura que se destacava no meio do tumulto. Era uma mulher com cabelos longos e uma expressão de fúria. Vestida de forma simples, ela parecia uma força da natureza, cortando a multidão. E então a realidade atingiu Clara como um soco no estômago. Era a mãe da jovem, uma figura que todos acreditavam estar morta. Clara congelou. Como isso é possível? Sua voz tremia, o choque quase a sufocando. A mulher se aproximou, a intensidade em seu olhar penetrante. Você não pode esconder a verdade para sempre, meu amor. Ela disse, dirigindo-se à filha. Eu sempre soube o que seu pai estava preparando. E estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. O ar ao redor delas parecia gelar. Clara sentiu uma convulsão interna, confusa entre a realidade e a fantasia. A jovem olhou para a mãe, lágrimas nos olhos. Mãe, você está viva? A voz dela estava repleta de incredulidade e esperança. Sim, querida, e agora precisamos acabar com seu pai. A mulher respondeu, a determinação nítida em suas palavras. O milionário, que até agora parecia invencível, estava prestes a encontrar seu pior pesadelo. O homem do capuz, agora surpreso e furioso, recuou um passo. Você não pode parar o que ele começou, ele gritou, mas a mulher apenas sorriu, uma expressão de confiança brilhando em seu rosto. Oh, mas posso, querido. Você não conhece a força que somos capazes de reunir. O caos ao redor estava em um frenesi, mas Clara sentia uma nova esperança se formando. A verdade, assim como os segredos, estavam sendo revelados em camadas. Mas em meio ao alvoroço, uma nova pergunta surgiu. O que realmente estava acontecendo entre essa família? O que mais poderia ser revelado antes que a poeira baixasse? Enquanto a mulher se movia, Clara a seguia, o coração batendo forte. Essa batalha ainda estava longe de acabar. A revelação da mãe trouxe novas interrogações. E Clara precisava saber quantos mais segredos estavam escondidos sob a superfície dessa trama. A tensão crescia, e o que estava prestes a acontecer
poderia mudar tudo mais uma vez. Clara puxou a mão da filha do milionário, e juntas elas correram pelo beco. O ar estava pesado, e o cheiro do gás ardia em seus olhos. A estrutura atrás delas tremia, como se estivesse implorando para desabar a qualquer momento. O homem de capuz zombava delas, mas a chegada da mãe da jovem virou tudo de cabeça para baixo. Demorou, mas finalmente voltei, a mulher exclamou, seu olhar feroz e decidido. Estou aqui para acabar com os planos do seu pai. Clara não sabia se sentia alívio ou medo. Ela piscou, tentando processar tudo. Você está viva! Como isso é possível? A incredulidade misturava-se com uma esperança que relutava em assumir. Eu sempre estive mais perto do que você pensa, minha filha. A mulher respondeu, seu tom de voz firme. E é hora de revelar tudo. O que vocês pensaram que era proteção era controle. O que você quer dizer? A jovem perguntou, as lágrimas escorrendo, misturadas ao terror. Clara sentiu que as informações estavam se aglomerando e uma nova verdade estava prestes a emergir. Seu pai estava me mantendo longe para que eu não atrapalhasse seus planos. Ele sempre teve suas ambições, mas agora é nosso turno. E não vamos deixar que ele nos destrua. A mulher olhou para o homem de capuz, seus olhos ardendo com determinação. As palavras dela cortaram o ar pesado, como uma faca. Clara, agora cheia de adrenalina, sentia que a batalha estava rapidamente se desenrolando. Precisamos agir. Ele se aproximará, gritou, percebendo que o tempo estava se esgotando. O homem de capuz, indignado com a indignação da mãe, começou a recuar, mas não sem antes disparar em direção a elas. Vocês pensam que podem escapar? A festa só está começando. Ele atirou e Clara puxou a jovem para o chão, a adrenalina subindo por seu corpo. Não podemos ficar aqui, Clara disse firme. Levanta-se. Precisamos de um plano. Mas enquanto isso, o mundo ao redor delas desmoronava. A mulher, decidida, começou a se aproximar do homem. Você não pode mais controlar ninguém. Ela ergueu um dispositivo semelhante ao que Clara havia visto no milionário, uma arma que parecia pulsar com energia. Agora você vai conhecer o que é perder. Um brilho intenso irrompeu da arma, iluminando o beco e ofuscando os sentidos. Com um grito de desespero, o homem de capuz se lançou para trás. Mas antes que pudesse se recuperar, a luz o engoliu. Clara virou-se e viu que o caos ao redor havia parado. Uma calmaria estranha tomou conta do lugar. É hora de sairmos, antes que ele volte, a mãe disse rapidamente, puxando a jovem. Ela estava com medo, mas também determinada. Clara sentiu uma conexão mais forte do que nunca. Elas eram agora um time, unidas contra um inimigo que tinha se mostrado muito mais sombrio do que nunca. Naquela noite, enquanto corriam para a liberdade, o silêncio do beco trazia um ar de renovação. Clara sentia que a verdade estava finalmente sendo revelada, que o peso das mentiras começava a se dissipar como neblina ao amanhecer. Você está comigo? A garota perguntou, procurando confirmação. Clara fixou o olhar na jovem, um desejo ardente de protegê-la pulsando dentro dela. Para onde quer que vá, vou estar com você. Não somos mais sozinhas, Clara declarou. A temperatura entre elas aquecia a alma. Com um último olhar para o passado, elas se lançaram na escuridão da noite, prontas para enfrentar qualquer coisa que o futuro lhes reservasse, mas sempre se perguntando quantas mais verdades estavam escondidas sob a superfície e o que realmente havia no coração daquela família dilacerada. E falando em finais, você precisa se inscrever agora no canal
para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho.